Olá, irmãos e irmãs, você, querido líder de célula, líder em treinamento, líder hospedeiro, supervisor de célula, enfim, você discípulo da Igreja Central. Estamos aqui para mais um estudo de células, nessa semana em que tivemos uma ministração tão abençoada nesse domingo, o nosso coral completando aí 88 anos de história. Que apresentação linda, não é verdade, irmãos? Ficamos impactados aí, emocionados com algo que o nosso coral preparou para glorificar a Deus e para edificar a sua igreja. E dentro desse contexto, o reverendo Osni trouxe-nos uma mensagem, uma ministração muito pertinente, cujo título é a descrição da adoração. Baseado aí no texto de Efésios, capítulo 5, dos versículos 18 a 21. E a nossa sugestão, você percebe que tem uma pergunta inicial aí. O que é adoração? Estimule os participantes, os integrantes da sua célula, a contribuírem, a falarem a opinião deles, a visão deles a respeito do que é adoração. E, feita essa participação, passe aí então a colocar o que nós deixamos aí a título de introdução, essa definição da adoração, que é essa resposta do coração regenerado, essa resposta da pessoa que é salva a Deus por quem Ele é, por tudo que Ele faz e, sobretudo, pela salvação que Ele nos oferece. Também essa frase de João Calvino, mencionada pelo reverendo Osni, quero ler aqui com você. João Calvino, ele disse que o Espírito Santo nos enche com um poder interior, produzindo em nós uma transformação de tal maneira que as nossas ações externas refletem uma obra interna, e isso inclui a nossa adoração. Que frase profunda e impactante para os nossos corações, não é mesmo, irmãos? Bom, dando continuidade ao nosso estudo, nós temos aí, dentro da estrutura do sermão que o reverendo Osni nos trouxe, alguns pontos, algumas formas de adoração. Tem muitas formas de adorarmos a Deus. Na verdade, a nossa vida é uma adoração a Deus. Toda a nossa vida, tudo o que fazemos deve adorar ao Senhor. E os cânticos, o louvor, a adoração são parte disso. E o reverendo Osni trouxe aí, baseado nesse texto que foi lido, o primeiro tipo de adoração, que são os salmos. Você sabia que o livro dos Salmos é, na verdade, uma grande coletânea de canções, de poemas, orações, lamentos, reflexões que foram feitas pelo povo de Deus ao longo da história? Tem salmos de Davi, tem salmo de Moisés e tantos outros que servem de reflexão para nós. E nós incentivamos você, líder, a estimular aí os participantes da sua célula. Quem sabe na sua célula tem pessoas que estão começando a caminhada cristã. Talvez elas não conseguem ainda orar, ter um momento de oração, adoração, isso não flui tão bem. Os salmos são uma excelente opção, uma forma de nós lermos essas orações e termos ali o nosso momento de adoração. Que você possa estimular, O reverendo Osni falou a respeito de cantarmos e orarmos a palavra de Deus. Também uma outra forma são os hinos. Os hinos, conforme ele nos definiu, são canções direcionadas a Deus. E atente-se a essa frase que foi colocada aí no finalzinho do parágrafo desse ponto 2. A poesia não pode destruir a nossa teologia. Que frase profunda que o reverendo Osni nos trouxe nessa ministração. E quem sabe é uma frase que você pode usar aí para gerar um debate, um bate-papo saudável entre os integrantes da célula, pensando nessa questão, As músicas gospel que nós ouvimos hoje, será que elas estão fundamentadas na palavra de Deus? Estão fundamentadas nos princípios do Evangelho? É algo que eu e você devemos refletir. O reverendo Osni até trouxe alguns cânticos que nós deixamos aí ao final como sugestão para você cantar com a sua célula, que são canções que de fato são a palavra de Deus cantada. Canções que trazem mensagens tão profundas e com um embasamento teológico tão bom. E por fim, ele fala dos cânticos espirituais, fazendo menção aí de 1 aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, onde Paulo ele fala dos cânticos espirituais. Ele diz: orarei com a mente, orarei com o espírito, cantarei com a mente, cantarei também com o espírito. Referindo-se a essa oração, essa adoração que flui de uma forma tão espontânea, tão natural, quando nós estamos ali no nosso momento de adoração, no nosso momento de intimidade com o Senhor. Como é maravilhoso isso. Você já teve essa experiência
de uma canção que flui, não necessariamente uma canção aprendida, não necessariamente uma canção que já existe, mas algo que flui do nosso interior e que nós começamos a glorificar a Deus de uma forma tão maravilhosa. Ele fala também sobre Tim Keller e ele cita aqui uma frase desse pastor norte-americano que foi tão relevante, que faleceu recentemente, que ele diz que os hinos e os cânticos espirituais não são apenas formas de louvor a Deus, mas também meios de pregação e de edificação mútua. À medida que nós cantamos no culto congregacional ou individualmente, essas verdades que estão contidas na letra da canção, elas vão sendo absorvidas pelo nosso coração e certamente fazem uma grande diferença na nossa vida. Você pode concluir colocando esse propósito maior que todos nós temos. O ser humano existe, ele foi criado para glorificar a Deus, para adorar ao Senhor e para viver em plena comunhão com Ele e para anunciar a Deus a este mundo. Nós que conhecemos o Senhor, que temos esse privilégio de conhecê-lo, devemos anunciar não apenas com as nossas palavras, mas sobretudo com as nossas obras, com a nossa vida, a anunciar esse Deus tão maravilhoso ao mundo que tanto precisa. Que Deus te abençoe, líder, que Deus abençoe a sua célula, que seja um momento tremendo, impactante, que o Espírito Santo venha fluir no meio da sua célula nessa semana e que Deus continue nos abençoando e nos dando graça.